Oi pessoal, meu nome é Gabriele Souza e no episódio de hoje vamos dar continuidade sobre o processo de enfermagem. Agora a gente vai falar da terceira etapa do processo de enfermagem, a gente vai falar do planejamento em enfermagem, que é a terceira etapa. E quando a gente fala de planejamento em enfermagem, vou colocar a tela para gravar para poder compartilhar com vocês. Eu falo de ambiente abstrato. Gabi, por que ambiente abstrato? Porque o enfermeiro ele precisa de um raciocínio crítico. Quando a gente fala de planejamento de enfermagem, a gente não está cuidando apenas da patologia, mas olhar o paciente com uma visão holística e devo ver se esse paciente ele mora sozinho, se ele tem a ajuda de alguém, se ele é o provedor daquele lar. Ou seja, o enfermeiro ele precisa planejar ações não apenas restritas para a questão da patologia, mas ter um raciocínio crítico sobre o paciente. Quando a gente fala de planejamento em enfermagem, a gente está falando de desenvolvimento de um plano de assistencial, ou seja, o objetivo é traçar metas. Esse é o meu objetivo. Através dessas metas, eu estou falando dos meus resultados esperados, o que eu quero alcançar. Disso, quando a gente fala de planejar, eu estou falando de imaginar, porque eu preciso imaginar o que eu quero alcançar. E tem até um textinho que eu tirei aqui do material que o professor tinha fornecido, que diz assim: planejar é organizar, prever os recursos necessários para serem utilizados, com a finalidade de alcançar os resultados desejados. Bom, as ações que eu pensei fazer, qual que é o objetivo, quais são os resultados que essas ações podem trazer? E, para poder realizar o planejamento de enfermagem, eu vou utilizar a NOC, que é a Nurse Outcomes Classification, classificação de resultados de enfermagem. A NOC, assim como a NANDA, ele é um sistema padronizado em que vai medir os resultados de saúde que vai refletir os efeitos dos cuidados de enfermagem. Vai ser utilizado na prática clínica, principalmente na parte de ensino e na parte de pesquisa, tá? Se o resultado ele foi alcançado, quais foram os efeitos do cuidado de enfermagem, vai padronizar a linguagem. Ele vai complementar a NANDA e a NIC paciente em relação ao resultado esperado. Por meio da NOC, ela vai determinar se os resultados esperados que eu tracei, eles realmente foram alcançados, se foi uma meta atingível. E vale ressaltar que ele vai determinar ações de enfermagem que serão utilizadas por meio do diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa do vídeo anterior que eu tinha mencionado. Se você não viu o vídeo de diagnóstico de enfermagem, vou deixar aqui no e-cards. Assista esse vídeo primeiro, e se você não viu o vídeo anterior explicando sobre o processo de enfermagem, onde eu falo também da primeira etapa do processo de enfermagem, assista a playlist completa do processo de enfermagem para você conseguir compreender, tá bom? Então vamos lá. Vale mencionar que o planejamento de enfermagem, quando a gente fala da NOC, ela tem os componentes. A gente tem a taxonomia, assim como a NANDA. Vou falar pra vocês a taxonomia dela, tá? E vai seguir a mesma dinâmica das gavetas, tá? Se você não assistiu, assista o vídeo de NANDA, que eu expliquei essa questão da taxonomia, tá? A gente tem também, além dessa parte dos componentes, a gente tem os indicadores, escalas de mensuração, tá? Que é algo que eu vou medir os resultados. Então aqui a escala, e especificamente é a escala de Likert, que é uma escala tipo aquela de que a gente avalia aplicativo, que tem as estrelinhas, que a gente faz a avaliação do hotel, do restaurante. Essa é a escala de Likert. Essa escala de Likert aqui vou colocar como exemplo aqui, a avaliação de aplicativo, tá? Então, se chega um paciente pra mim e a escala dele de Likert tá assim: 1 para 3. Gabi, que trem é esse que significa? Isso daqui é manter. E isso aqui é aumentar para. É aonde você quer chegar, onde você quer alcançar. E vale mencionar que, quando a gente fala de NOC, gente, a gente não pode esquecer dos resultados esperados, a gente tem que ser realista com os resultados que a gente quer alcançar, tá bom? Está nesse momento. Tipo, não tem como chegar e querer montar assim, eu quero que o paciente ele chegue agora, nesse momento, paciente gravíssimo, chegue de 1 para 5. Gente, vamos ser realistas, tá? Vamos ser bem realistas com o que a gente quer alcançar, a gente vai alcançando de pouquinho em pouquinho. Então, a gente começa de 1 para 3, questões assim, resultados razoáveis, sabe? O que dá para ser alcançado, sabe? Não vamos alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar, tá? Então, quando a gente monta os resultados esperados, quando a gente vai fazer essa questão da mensuração, ou quando a gente vai planejar o tempo e tal, a gente vai fazer
fazer certinho, a gente realiza ações que realmente dá pra alcançar, tá bom? Então, por exemplo, o paciente vai ter a melhora se ele tomar essa medicação dentro de 1 hora. Ok, dentro de 1 hora. É comprovado? Vai dar certo? Ok, dentro de 1 hora o paciente vai estar melhor. Dentro de 15 dias, por exemplo, o paciente está com uma ferida. Dentro de 15 dias, essa ferida vai estar cicatrizada? Vai estar, beleza. O paciente apresentará a melhora da cicatrização em 15 dias. Vamos ser realistas com o que a gente quer alcançar, tá bom? Não é pra gente ser pessimista, mas também não é pra gente ser otimista demais. Vamos ser realistas. Essa que é a palavra. Ok. Vamos trazer aqui na prática como que ocorre. Diagnóstico de enfermagem. Vou pegar aqui um exemplo, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente montaria um resultado esperado através da NOC? Tem aqui, o meu diagnóstico de enfermagem. Peguei um exemplinho aqui pra vocês, Risco de infecção relacionado à ferida pós-operatória. Pra gente não perder o costume, né? Esse aqui, gente, é um diagnóstico de risco, tá? Pra gente não perder o costume. Diagnóstico de risco, a fim de revisar, tá? Diagnóstico de risco é suscetibilidade, algo que não aconteceu, mas pode ocorrer. E pra montar, a gente começa com risco de, o título, mais as características, mais os fatores relacionados, tá bom? Por que não vai ter as características definidoras, Gabi? Porque não tem evidências, não tem sinais e sintomas, não tem algo que aconteceu, eu só tô prevendo algo, tá bom? E qual que vai ser o resultado esperado então, Gabi? Primeiro, eu vou usar verbos no futuro e aí eu vou ter a presença do tempo. Ou seja, o enfermeiro ele vai titular o tempo dessa situação. Então, vamos lá, diagnóstico. Risco de infecção relacionado à ferida pós-operatória. Resultado esperado. Qual que é a meta que eu quero alcançar? O paciente apresentará melhora da integridade tissular prejudicada em 15 dias. Ou seja, eu fui realista com essa situação que eu planejei. Que essa possível ferida, ela esteja cicatrizada, que ela não esteja exposta, que ela esteja fechadinha, que ela não esteja com presença de pus, enfim. Dentro de 15 dias eu quero que essa possível ferida esteja cicatrizada. Beleza. Montamos um resultado esperado. Vou ler aqui um outro exemplo para vocês que eu anotei aqui nas minhas anotações, tá? Anotações. Diagnóstico de enfermagem. Troca de gases prejudicados relacionado à asma exacerbada evidenciada por dessaturação 78%. Resultado esperado. O que eu quero alcançar? O paciente apresentará melhora de saturação maior ou igual a 92% dentro de 1 hora. Ou seja, eu quero que dentro de 1 hora, eu quero que a saturação do paciente esteja maior ou esteja igual a 92%. Ou seja, Gabi, e o que você vai fazer? A partir disso, isso daí vai ser a implementação, isso daí vai ser a NIC, as ações que eu vou fazer. Vou fazer uma oxoterapia, enfim. Não vou dar spoiler e vamos lá falar um pouquinho sobre a NIC, tá bom? Bom, eu acabei de falar com vocês a respeito da NOC, agora a gente vai falar da NIC. A NIC é a Nurse Intervention Classification, classificação das intervenções em enfermagem. Beleza. Quando a gente fala da NIC, ela vai ser um documento também que vai se integrar, só que com a NANDA e a NOC, vai ter a padronização da linguagem, ela vai facilitar o planejamento e as intervenções, ela vai atuar na parte de ensino, na parte clínica e na parte de pesquisa. Ela é um sistema padronizado também, ela vai identificar, vai organizar os tratamentos realizados pelo enfermeiro, enfim, vai ser bem importante, assim como a NANDA e a NOC. E qual que vai ser a importância da NIC, Gabi? Ela vai documentar e vai ter análise de dados clínicos. Gente, o enfermeiro ele precisa comprovar tudo que ele faz. Cara, o enfermeiro ele precisa comprovar, o enfermeiro ele precisa, sabe, realizar ações, registrar tudo que ele vai realizar, sabe? É muito importante. A NIC, ela promove cuidados de qualidade baseado em evidências e questões avaliáveis, tá bom? Ela descreve o que o enfermeiro faz e vai promover saúde e prevenir doenças. Isso é muito importante. Vou até escrever aqui pra vocês. Como que a gente vai montar a NIC? Para montar a NIC, a gente usa o sistema... Vou até pegar essa parte aqui. O que, como, quando e quem. Pra gente montar a nossa intervenção, a nossa ação, a gente precisa se basear nessas perguntinhas aqui, tá? O que, como, quando e quem. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo para ficar um pouco mais claro pra gente ver como que fica. A fim de revisão, tá? O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem. Resultados de enfermagem é a terceira etapa, que corresponde ao planejamento. E a intervenção vai estar também na parte da terceira etapa do processo de enfermagem. Só que a gente dá ênfase
para a quarta etapa, porque a gente coloca a mão na massa, tá bom? Mas enfim. E como que a gente montaria, Gabi, a NIC? A fim de revisar o nosso diagnóstico de enfermagem, tá bom? Risco de infecção relacionado à ferida pós-operatória. É o mesmo exemplo que eu utilizei na NOC, tá bom? Resultado esperado. O paciente apresentará a melhora da integridade tissular prejudicada em 15 dias. Beleza, já montei a minha meta. A minha meta é que dentro de 15 dias essa ferida esteja cicatrizada, o paciente esteja bem. Qual que é a minha intervenção? O que eu vou começar a planejar para colocar a mão na massa? Realizar a troca de curativo após o banho. Fotografar a ferida após o banho. Lembra que eu falei que a NIC, ela segue uma ordenzinha para poder montar? Então, a NIC, ela tem as perguntinhas que vão direcionar a montagem da implementação das ações, das intervenções. Eu tenho o que, como, quando e quem. Então, como forma de o que, gente, sempre vai começar com o verbo, tá? Sempre. Não esqueçam disso. Sempre vai começar com o verbo. Como? Qual que é a ação que eu vou realizar? A troca do curativo. Eu vou fotografar a ferida. Beleza? Mas quando que eu vou realizar isso? Após o banho. Dentro de 1 hora. Daqui a 15 minutos. Quem que vai realizar isso? É o técnico de enfermagem X. É a enfermeira Y. É o enfermeiro tal. Então, a partir disso, eu montei a minha intervenção. Eu montei a ação que eu quero realizar. Beleza. Agora a gente vai falar da quarta etapa do processo de enfermagem, que é a implementação de enfermagem. Lembra que eu falei que a implementação de enfermagem, ela vai ser a etapa em que eu vou colocar a mão na massa? Bom, a partir disso, a partir do entendimento que eu tive de NIC e de NOC, eu vou colocar a mão na massa. Dentro do resultado esperado que eu montei e da intervenção, eu vou colocar a mão na massa. Então, quando eu falo de implementação em enfermagem, eu tô falando das intervenções e das ações. Vai ser a fase em que eu vou colocar a mão na massa. Tudo aquilo que eu planejei na terceira etapa do planejamento em enfermagem, agora ela vai entrar em ação. Vou pegar aqui um outro exemplo. Diagnóstico de enfermagem. Dor aguda relacionada à fratura do membro superior direito, evidenciado por relato verbal e postura antálgica. Resultado esperado. O que eu espero alcançar? Terceira etapa, não esqueçam disso. É a NOC. Apresentará expressão facial de dor 1/3, lembra da escala de Likert? E alívio de dor 1/4 em período de 1 hora. Ok, eu espero que dentro de 1 hora o paciente, a expressão facial dele melhore e dentro de 1 hora tem um alívio de dor. Ok, dentro da escala de Likert que eu utilizei. Qual que é a intervenção, qual que é a ação que eu vou realizar? Assegurar cuidados do paciente por mobilização contínua, administração de medicamentos conforme a prescrição médica. Exemplo, morfina, 3 mg e coloquei o horário, 16 horas. Falo de evolução de enfermagem, eu tô falando, é da quinta etapa. Vou até colocar aqui pra vocês, pra gente não esquecer. Pra gente finalizar com chave de ouro. A gente vai falar da última etapa do processo de enfermagem, a quinta etapa, que é evolução em enfermagem. Quando a gente fala de evolução de enfermagem, a gente está se referindo aos resultados. Se todas as ações que eu realizei, se elas foram alcançadas. Então, gente, o processo de enfermagem, ele é algo complexo, mas ele é muito importante para o profissional de enfermagem. Porque através do processo de enfermagem, vai orientar como que deve ser a prática do profissional. Então, lembre-se, a avaliação, ela vai influenciar as outras etapas, é o alicerce das outras etapas. E é muito importante a gente fazer uma boa avaliação, uma boa coleta de dados do paciente para a gente conseguir montar com clareza e de forma correta os diagnósticos, o planejamento das ações que eu quero esperar dos pacientes, quais são as metas que eu quero alcançar, para conseguir montar ações eficazes para cada paciente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar com seus amigos, os acadêmicos de enfermagem aí de plantão. Não esqueçam de comentar e de me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até a próxima e beijo!